Então a sociedade atual ela está embasada no ego. Então eu tenho, cada pessoa tem o seu nome, a sua identidade, o seu estado civil, as suas posses, o seu carro, a sua casa, seus filhos, seus parentes. Tudo isso são coisas que cada uma das pessoas tem e a sociedade ela está construída em cima disso. Então você pode pegar qualquer indivíduo ali, ele vai ter exatamente um nome, uma função, um cargo, uma família, algumas posses e por aí vai. Porém, o que acontece é que todas essas atribuições do indivíduo, elas são atribuições que travam a natureza do ser. O ser é impermanente, o ser cada hora ele quer fazer uma coisa, hoje ele adora fazer isso, amanhã ele já não quer mais. E aí o que acontece é que, uma vez que eu tenho um carro, aí eu tenho que pagar o IPVA, eu tenho uma casa, eu tenho que pagar o IPTU, e tudo aquilo que o indivíduo possui acaba possuindo também o indivíduo. Então tudo aquilo que você tem também tem você. E aí se você quer fazer uma coisa diferente, não é tão simples assim. Você tem que romper toda uma barreira ali para encontrar o seu próprio caminho, né? Então se você quiser ser um ser livre e falar que hoje você está a fim de fazer uma coisa diferente, ou que você não quer fazer nada, tem toda uma estrutura, um sistema que vai falar assim, não, a gente precisa de você aqui. A gente precisa que você termine esse trabalho que você está fazendo, né? E aí o que acontece, a pessoa fala assim, não, eu não vou dar relaxo. Eu não vou dar relaxo, então eu vou continuar fazendo aquilo que eu estava fazendo, porque eu não vou fazer isso com aquelas pessoas, né? Aquelas pessoas eu quero elas bem, elas contam, elas dependem de mim, elas contam comigo, então eu não vou fazer nada diferente, né? Eu vou jogar dentro das regras do jogo. Algumas pessoas vão lá e saem das regras do jogo, falando assim, eu tenho um chamado maior a ser atendido, e aí ela vai lá atender esse novo chamado, mas muitas vezes ela vai sob o fogo daquelas pessoas próximas a ela, né? Então assim, tem pessoa que vai criticar, tem pessoa que vai julgar, tem pessoa que vai entender, tem pessoa que vai apoiar e tudo mais, mas no geral existe uma grande expectativa de que as pessoas não deixem de jogar o jogo que elas estão jogando. Então assim, se esse é o jogo que você está jogando, se esse é o seu papel na sociedade, cumpra o seu papel. Não inventa moda, faz o que é esperado de você. Essa é a sociedade atual, né? Que é uma sociedade pós-identidade, uma sociedade pós-ego. Uma sociedade pós-ego é uma sociedade como um formigueiro. O formigueiro, a gente tem uma identidade individual ali, que é a rainha. Porém, quando você sai desse nível e você vem para o nível populacional, o nível das formigas, cada formiga ela não tem uma identidade individual. Manuel, como você sabe que as formigas não têm uma identidade individual? Primeiro que o potencial de capacidade de retenção de informação delas é muito inferior ao nosso, né? Elas não têm toda essa capacidade cerebral nossa, que é a nossa grande cilada aqui na vida, é o quanto a gente consegue raciocinar, né? A formiga não tem isso. Elas têm um outro formato de comunicação e um outro formato de viver, que é troca de feromônios. Então ela marca os caminhos ali e pelo cheiro, né, por essa identificação, elas conseguem se comunicar. É uma comunicação, é uma sociedade que ela é muito menos complexa do que uma sociedade humana, por exemplo. E aí eu tenho até formigas que são especializadas em determinadas funções. Eu tenho formigas
que elas são mais fortes, eu tenho formigas que elas são mais fracas. E aí a formiga mais forte, automaticamente, ela já tem um instinto ali de assumir uma postura mais de guarda. Então ela vai parar ali na porta do formigueiro, ela vai executar ações que outras formigas não conseguiriam executar. Então você tem, mesmo que você não tenha uma formiga chamada Joe, uma formiga chamada Robert, mesmo que você não tenha essa identidade individual, você tem sim especializações e atribuições que estão ali associadas à natureza individual de cada formiga. E isso é uma coisa que flui naturalmente conforme a formiga ela tem uma predisposição a fazer uma determinada coisa. Então, uma sociedade humana pós-identidade, como ela seria, né? Primeiro, tem uma visão aí de compartilhamento de recursos, né? Então, assim, um carro, uma casa, uma ilha, qualquer coisa que eu vá ter de posse, isso passa a ser muito mais de uma forma compartilhada do que individual, né? Ah, Manuel, então você está falando comunismo, né? O comunismo é só a gente compartilhar tudo e tudo mais. Não é tão simples assim. Se fosse simplesmente o comunismo a solução da sociedade, a gente já teria dado certo, né? Porque tem lugares que são comunistas, tem lugares que são socialistas. Eu estou atualmente no Vietnã aqui, né? Então já existem modelos como esse aplicados. Se fosse essa a solução, já teríamos resolvido, mas não é, né? Porém, isso não significa que essa ideia de compartilhamento, economia do compartilhamento, seja uma má ideia, né? Economia do compartilhamento significa, se eu tenho um item, se eu tenho um recurso que ele não está sendo utilizado e eu tenho alguém que está precisando utilizar esse recurso, por que não essa pessoa poder ter acesso e utilizar esse recurso que está ocioso, né? Isso é simplesmente uma questão de eficiência de uso de recursos. Se eu tenho um recurso que ele não está sendo usado, ele está sendo desperdiçado. A minha eficiência, ela está sendo menor do que ela poderia ser. Então, assim, né, numa sociedade pós-identidade, numa sociedade que ela já evoluiu, né, nessa questão, um dos pontos que vão acontecer eu deixo de ter posses do indivíduo, e quanto mais eu deixar de ter posses do indivíduo, mais livre o indivíduo mais livre o indivíduo será. Ele deixa de ter posses. Uma coisa que me lembra isso no Egito, quando eles passaram a ter ali uma população que era grande, né? Eles tiveram ali os impérios no Egito. A questão da religião ela ficou muito forte, porque o imperador ele olha para todo mundo e ele fala assim, cara, eu tenho tudo isso e a galera não tem nada, tipo, tem uma galera que é escrava e eu, nossa, abençoado aqui onde eu estou, né? Então o que acontece? A religião, ela cresceu, ela se fortaleceu muito aquela ideia de rituais, de mumificação, para levar as riquezas, comprar a vida após a morte, comprar a vida eterna. Existe um apego a uma identidade individual que ela se considera, né, abençoada, ela se considera especial. Se eu sou o ser mais abençoado do universo e os outros não, então, nossa, eu não posso perder isso aqui que eu tenho, isso aqui é muito valioso, né? Então, ter essa diferença de classes, com mais posse, menos posse, com mais direito, menos direito, com mais deveres, menos deveres, ter essa diferença gera automaticamente um apego ao indivíduo, um apego à identidade, um apego ao ego, né? E aí, como que eu faço para sair disso? A tendência, não sei em qual velocidade que isso vai acontecer, mas a tendência é que sejam zeradas as posses individuais. As posses individuais, a tendência é que elas sejam zeradas,
Porque se eu estou vivendo numa sociedade em que as posses, elas individuais, elas são zeradas, eu posso sair de onde eu estou trabalhando aqui hoje e eu posso assumir um novo papel amanhã e eu sei que não vai me faltar nada do que eu precise. Isso não vai gerar um malefício para o meu indivíduo. Não vai ser prejudicial para mim se eu quiser simplesmente sair andando e começar a fazer outra coisa amanhã, assim como é a natureza do espírito impermanente, né? Se eu quiser sair andando e fazer outra coisa amanhã, eu sei que não vai me faltar coisas por conta dessa decisão que eu tomei. Então, se a sociedade ela quer, se cada pessoa ela quer ter essa liberdade de poder ir e vir, se isso é importante, essa liberdade e esse, mais do que liberdade, esse alinhamento a um estado interno do ser. Eu tenho um estado interno do ser que é o que eu tenho vontade de fazer, para onde eu tenho vontade de ir, o que eu me sinto atraído, pelo que eu me sinto atraído. Quando eu consigo ter liberdade para me alinhar com essa minha natureza impermanente, quando eu tenho essa liberdade e eu tenho esse embasamento de que não vai me faltar nada por conta dessas escolhas que eu estou fazendo, fica muito mais fácil de eu seguir esse meu instinto e voar, né? Então, uma coisa é compartilhamento de posses, o desalocamento de posses para determinados indivíduos. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto é a questão profissional, né? Eu ter aí uma forma de encontrar pessoas que estão precisando de mim que seja mais madura do que hoje em dia. Hoje em dia a gente tem um modelo de entrega, oferta e demanda, que é o modelo capitalista, em que, ó, eu tenho isso aqui, você quer comprar? A pessoa vai lá e compra, não quer comprar, tchau, deixa eu focar no que dá mais dinheiro, porque vai me ajudar, eu vou conseguir ter mais liberdade. Esse é o modelo de compra e venda atual, que é o modelo capitalista, né? Porém, se a gente está migrando para um formato diferenciado, eu preciso ter uma forma mais fácil de encontrar pessoas que estão precisando da minha ajuda. Eu preciso ter uma forma mais fácil de encontrar pessoas com as quais eu posso ajudar para que eu me plugue e continue gerando valor sem precisar ser um parto cada vez que eu decidir sair daquilo que eu estou fazendo para fazer uma coisa nova, né? Isso não deveria ser um parto, eu precisar sair, chegar numa cidade nova e agora eu preciso descobrir tudo do zero, tem toda uma curva de aprendizado. Tudo isso gera atrito para que eu, né, se caso eu decida trocar de lugar, eu vou ter que me reinventar de novo, me redescobrir, estabelecer novas relações e tudo mais. Então, existe, além desse modelo de compartilhamento de posses, existe também um modelo de compartilhamento de trabalho e necessidade. Basicamente, o modelo capitalista é um modelo de oferta e demanda de serviços, né? Serviços, produtos. Mas vamos considerar um modelo de oferta e demanda de serviços, né? Eu tenho coisas que eu preciso, né? Eu não quero um martelo, eu quero um prego, um furo na parede, né? Eu quero um prego pregado na parede porque eu quero um quadro, eu quero que o quarto esteja bonito. Eu não quero um martelo, eu não quero um prego, né? O modelo capitalista, ele é um desdobramento de serviços que as pessoas precisam. Então, nessa nova sociedade, nessa sociedade pós-identidade, eu preciso ter um formato em que eu consiga me plugar numa força de trabalho, eu consiga me plugar na sociedade e contribuir com tudo aquilo que eu já sei, sem depender de uma identidade individual, sem depender do RG, sem depender do CPF, sem depender do nome, sem depender de nada disso, né? Vamos pensar assim, se tem um cara, você não conhece o cara, mas, ó, esse cara aqui, meu, o cara é forte e você precisa carregar uma coisa. O cara é forte, você precisa carregar uma coisa.
Você aceita a ajuda do cara? Aceito. Qual é o nome dele? Não sei. Qual é o CPF dele? Não sei. Que carro ele tem? Não sei. Não sei, a gente precisa só carregar isso aqui e colocar ali. Então, o mesmo se aplica com outras coisas, né? Uma vez que eu adotei, né, um modelo de sociedade que ele é independente ou menos baseado nessa identidade individual, a ideia é que eu consiga ter prestação de serviço que não seja tão baseada aí nessa identidade individual, para que as pessoas possam servir, o que é uma necessidade básica do ser humano, é o servir. Então, para que as pessoas possam servir sem que elas tenham aí uma dependência dessa identidade individual. Esses são os dois principais pontos que eu preciso ter numa identidade, numa sociedade pós-identidade, para permitir esse nível de troca, e é uma sociedade completamente diferente do que a gente vê hoje, né? O próximo nível da sociedade humana é uma sociedade pós-identidade, em que cada pessoa ela é livre para tomar as decisões que quiser, fazer o que quiser, independente de expectativas dos outros, né? O sistema apoia essa tomada de decisão para que a pessoa saia de onde ela quer sair, possa ir para onde ela quer ir, sem estar presa a pessoas, a objetos, a coisas que ela não quer estar presa, né? E a outra coisa é ela poder ir e vir e ainda assim estar plugada na sociedade, nessa plataforma de servir e ser servido, que é a sociedade, né? A sociedade é uma grande plataforma de serviços, né? Pessoas que individualmente estariam ali lutando pela sobrevivência, por estarem plugadas nessa sociedade, elas conseguem viver uma vida bem mais confortável, bem mais completa, né? Então, tendo essas duas bases, né, que basicamente a gente pode dividir entre posses, três coisas, né? Posse, relações pessoais e trabalho, serviço, né? Então, nessas três frentes aí, eu tendo uma plataforma que me abrace, eu ativo automaticamente para que cada pessoa possa viver e fazer tudo aquilo que ela tem interesse e viver de uma forma muito mais profunda e integrada com quem ela é, né? Emanuel, isso que você está falando é literalmente impossível de ser feito. Então, é literalmente impossível de ser feito hoje, porém, com inteligência artificial, a gente vai destravar um potencial de produção gigantesco, e também com robótica a gente vai possibilitar com que trabalhos que ninguém quer fazer sejam executados por robôs. Então isso vai abrir espaço, a inteligência artificial e a robótica vão abrir espaço para uma identidade, uma sociedade pós-identidade.